Em 2023, o governo brasileiro emitiu uma nota extremamente triste. Mais de 65% das mulheres brasileiras, ou seja, 6 em cada 10, que possuem o câncer de colo de útero, leva 60 dias para conseguir ter o seu diagnóstico, devido a dificuldades no seu atendimento. O que, infelizmente, acaba retardando um tratamento que poderia, sim, salvar a vida de muitas delas. Mas o que muitas mulheres não entendem é que a saúde do colo uterino está diretamente ligada com o conhecimento da sua anatomia, de como é que ele funciona. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre sistema genital. Eu me chamo Jonas, sou professor de biologia e te convido para esse mundo interessante da reprodução feminina. Você provavelmente deve estar ansioso para tirar aquele print, então o prof vai sair do meio, você tira aquele print maroto e a gente volta para bater um papo, tá? Agora, com certeza você já deve ter tirado prints para um ano inteiro, a gente pode começar a dialogar. Se você já viu a aula de reprodutor masculino, eu vou deixar ela aqui em cima do card para que você possa olhar, e toda a nossa playlist sobre corpo humano, dá uma olhadinha lá, porque alguns pontos de lá eu vou precisar retomar para cá. No caso do reprodutor feminino, eu sempre gosto de começar mostrando as funções dele, ou seja, para que é que serve? Muita gente pode pensar, prof, é só para reproduzir. Não vamos ser tão ignorantes nesse ponto. Então, aqui do nosso lado direito, eu estou deixando para vocês todas as funções que eles apresentam. A primeira, cópula. É óbvio, a gente tem um sistema reprodutor que ele tem a finalidade de copular para que ele possa se reproduzir. Em seguida, no caso das meninas, os dois hormônios importantes que vão estar dominando o corpo delas, progesterona e estrógeno, que assim como a testosterona nos homens, nas mulheres ela tem uma importância gigante nos seus caracteres sexuais secundários. Você, menina, provavelmente quando entrar, ou se já entrou na puberdade, deve ter notado mudanças no seu corpo. O aumento das mamas, dos quadris, coxas. Você também deve ter reparado o aumento de pelos pubianos, também pelos na axila, um pouco do aumento da estatura e, logicamente, você começou a menstruar. Senão, vai chegar. Isso é importante que você entenda, porque esses hormônios têm tudo a ver com deixar você madura para a reprodução. Puberdade é isso. É simplesmente você estar amadurecendo o seu corpo para poder reproduzir. Mas, prof, além dos hormônios e também da cópula, o que mais que a gente tem de interessante? A gente também tem a produção do gameta feminino, enquanto que no masculino você tem um espermatozoide, no feminino a gente vai ter o ovócito secundário. Eu sei que alguns livros didáticos e também outras pessoas costumam chamar de óvulo, mas esse termo é bem errado hoje em dia. O termo correto é ovócito e ovócito secundário, que é o gameta que vocês meninas produzem todo mês ali e acaba liberando quando não tem, por exemplo, o ato da relação sexual, vai junto com a menstruação. E para a gente fechar, uma diferença gritante entre o genital masculino e feminino. Você, menina, é capaz de gestar. Você tem todo um aparato que a gente vai ver que ajuda a carregar uma vida dentro de si. Esse ato de gestar ou gestação é algo exclusivamente do genital feminino, coisa que os masculinos não vão possuir, com certeza. E aqui a gente vai começar a dar uma olhadinha na parte da anatomia da genitália feminina. Eu quero que vocês tomem cuidado, porque eu sei que tem muitos erros nesse mundo, tá? Alguns nomes vulgares ou até troca de termos que a gente vai tentar corrigir a partir de agora. Se liga só. Se vocês olharem aqui para a minha atendente, que está aqui do nosso lado, está servindo de modelo para vocês. A primeira coisa que eu quero corrigir é o nome correto que a gente dá para a genitália externa. Assim como o homem tem uma parte externa, que seria o pênis, o escroto ali com os testículos, nas mulheres a gente tem essa parte externa, que muitos de vocês chamam isso aqui todo de vagina. Isso está errado. O nome de toda essa estrutura, o conjunto de tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, é vulva. Esse é o nome correto. E quando a gente vai estudar essa estrutura, a gente percebe que ela tem algumas partes. A começar, por exemplo, aqui por cima, no pudendo feminino. Prof, o que é esse pudendo? Se você percebeu, é a região onde seus pelos pubianos começam a crescer. É uma região importante porque esses pelos vão estar lhe dando uma proteção contra algum micro-organismo, algum outro parasita, mas ele também é um local onde costumeiramente acumula-se gordura. Muitas mulheres acabam se sentindo incomodadas, por exemplo, porque esse acúmulo de gordura às vezes se torna para ela esteticamente desagradável. Algumas ficam com um pouco mais, outras ficam com um pouco menos, e é uma área difícil sim da gente conseguir, por exemplo, queimar. Tipo como aquela gordurinha do abdômen é difícil de queimar, a gordura aqui da região do pudendo também é. Isso aqui antigamente era também chamado de monte pubiano, mas hoje em dia a gente adota mais esse termo que é mais atual. Agora, prof, vindo de fora para dentro, vamos explorar um pouco mais dessa vulva. Eu coloquei para vocês aqui a genitália externa das meninas e a gente vai ver que ela tem algumas partes. Externamente, no mesmo tom de pele que eu botei para vocês, a gente tem os lábios maiores, que antigamente era chamado de
grandes lábios. Não tem muita diferença, mas hoje em dia a gente usa muito esse termo dos lábios maiores. Ô, prof, por que ele tem o mesmo tom da pele? Porque ele é uma continuação dela. Esses lábios maiores, eles são continuação da pele. Então, quando você vai analisar, você percebe que ele tem estruturas como a pele. Como, por exemplo, você vai ter glândula sebácea, você tem folículo peloso. Não é à toa que essa região normalmente tem pelos. É uma área que as meninas normalmente vão lá na parte de depilação para tirar o excesso. Só tem uma noção. Por que isso é comum? Porque isso aqui, do lábio maior, tem a mesma continuação com o pudendo. Então, é o mesmo tecido. Agora, repara só. À medida que a gente vai aprofundando na vulva, a gente tem uma área um pouco mais vermelha. Esse vermelho aí já é uma outra tipo de tecido, já é um outro tecido que a gente chama de mucosa. Nesse caso, você vai ter os lábios menores. Basicamente, todos os dois, seja maior ou menor, a função é a mesma. Eles ajudam ali fechando e protegendo a genitália feminina. Não é à toa que as meninas têm uma facilidade gigante de pegar infecção urinária, já que esses lábios eles têm uma facilidade muito grande para abrir, seja quando ela senta ou depende de alguma posição. Principalmente no ato de urinar, isso facilita muito você, menina, acabar contraindo aquela bactéria que vai causar aquela dor, aquela ardência na hora da tua micção. Tá, prof, beleza. Já entendi lábio menor, já entendi lábio maior, facinho. Só que eu tô vendo que eles se unem numa partícula lá em cima. Essa partículazinha, gente, lembra muito, e eu quero que você anote isso. Ela lembra muito como se fosse um pequeno pênis. Oxe, prof, peraí, pequeno pênis? Na mulher? Pequeno pênis. Só que, logicamente, a gente não chama disso, a gente vai chamar de clitóris, tá? Prof, mas espera aí, por que vocês chamam isso aqui de pequeno pênis? Sabe, tem uma curiosidade que a maioria de vocês nunca imaginou. Mas quando vocês eram embriões, todo mundo era menina. Poxa, prof, sério? Sim. Anatomicamente, todo ser humano, quando ele começa na gestação, é uma mulher. Só que o que vai diferenciar se vai continuar como mulher ou se vai virar um homem é a presença do cromossomo Y. Quando o camarada tem o cromossomo Y, os grandes lábios, eles se fecham, formando o escroto, e os ovários descem, formando o testículo. Uau! Uma outra coisa interessante é que nas meninas, enquanto vocês vão ver que elas têm dois orifícios separados, nos meninos eles se juntam e viram só. Quem viu a aula de genital, por exemplo, masculino, vai lembrar que a uretra nos meninos tem dupla função, tanto para urinar quanto para reproduzir. Só que aqui, o clitóris, se ele é análogo ao pênis, ele vai ter a mesma função. Que função é essa? Excitação. Então, quando a menina fica excitada, é ele que se enche de sangue. Só que, logicamente, como ele é pequeno, a tendência é que não seja tão visível como no caso dos meninos. Mas ele sim tem essa importância. E, sem tabus, é importante a gente lembrar que a questão do orgasmo feminino é importante até para a reprodução. Sim, quando a mulher atinge o orgasmo, não é só uma questão de prazer, de realização. É lógico que sim, isso tem a sua importância, mas o orgasmo feminino também tem um vínculo importante com a reprodução. Quando a mulher atinge esse ápice, o útero dela começa a contrair e agitar tanto que ele fica mais dilatado e consegue pegar, por exemplo, mais espermatozoides. Então o orgasmo não é somente o ato de prazer, também é importante, mas ele facilita a menina conseguir captar mais espermatozoides, aumentando a chance de engravidar. Olha que top! Quem diria, né? A gente, emancipando a nossa mente. Tá, prof, beleza. Já entendi a questão do clitóris, do lábio maior, lábio menor, pudendo feminino, mas você ainda não comentou sobre esse danadinho aqui de canal vaginal. Sim, esse aqui, que muita gente acaba confundindo, o termo mais correto, para ser mais justo com vocês, seria vestíbulo. Vestíbulo vaginal. Vestíbulo tem a ver com entrada. Aqui a gente consegue perceber a entrada desse canal. E aí a gente vai poder entender um pouquinho o que acontece, o que tem de tão importante nesse interior. Mas fechado essa parte, agora a gente pode concluir comentando que aqui nas meninas, a uretra, ou seja, por onde faz xixi, é diferente de por onde a menina tem relação sexual. Enquanto que nos homens é o mesmo órgão, nas meninas são duas estruturas diferentes. As meninas têm uma estrutura, a uretra para urinar, e uma outra para poder ter a relação sexual. Então, fechado isso, a gente pode vir para esse outro detalhe. Se você quiser tirar seu print de novo, fica aí à vontade. E eu quero trabalhar com vocês também essas partes. A gente vai começar, já que a gente estava ali na parte de canal vaginal, vamos começar subindo. O que é que importa, prof? Se você reparar aqui, eu tenho um canal vaginal, que é uma estrutura extremamente importante das meninas, e que ele pode variar de tamanho dependendo da tua altura. Sério, prof? Sim. Então, se você for uma menina mais baixinha, ele tende a ser mais curto, e se você é mais alto, ele tende sim a ser mais comprido. E também durante o ato sexual, é muito comum que ele possa distender um pouco. O normal ali é ele ter seus 10 centímetros de comprimento. E aqui vem aquele momento polêmico. Prof, é verdade que
Para a menina sentir prazer, o rapaz precisa ter uma genitália muito grande para que ela possa se sentir estimulada. Isso é mentira, gente. Vocês têm uma noção? Os órgãos sensoriais das meninas, para sentir prazer, estão nos 3 ou 4 primeiros centímetros do canal vaginal. Ou seja, você não precisa de um pênis, por exemplo, grande, para estar tendo um estímulo satisfatório. Porque já começou aqui na entradinha, você já tem estímulo, já tem sim a sensação de prazer. Agora, por que a gente gosta de gastar um tempinho com o canal vaginal? Nas meninas é importante lembrar que esse canal ele está repleto de bactérias, né? Tem lactobacilo aqui dentro. E esses caras, basicamente, eles estão a todo momento quebrando o glicogênio, fermentando glicose para deixar isso aqui ácido. Ácido, prof, é ácido. Veja só, por que é importante que isso fique ácido aqui dentro? Para que você não acabe contraindo uma outra infecção por um protozoário, por um fungo, ou até mesmo, sei lá, por um vírus. Um fungo que em muitas meninas habita, tá? Já constitutivamente, é a tal da cândida. E que toda vez que você tem alguma alteração nesse pH, ela costuma aparecer. Então, menina, é importante você estar controlando, sim, o pH vaginal para deixar tudo sob controle. Uma outra coisa que muita gente fica perguntando é, prof, canal vaginal é só para o ato sexual? De jeito nenhum. A gente gosta de resumir o canal vaginal com 3 funções. A primeira, que é bem óbvia, canal, para você ter a relação sexual, é onde o corpo do pênis encaixa. Por sinal, vagina vem do latim que é bainha. Peraí, pô. Bainha não é onde a gente guarda a espada? É isso aí, samurai. Entendeu, né? Então, você tem aqui um local onde você guarda, sim, o corpo do pênis. Mas não é só isso. É por aqui também que o bebê vai sair, no caso dos partos normais. E também é por aqui que a menina vai liberar a menstruação. Eu já vi muita gente confundindo, achando que a menina solta pela uretra. Tá errado, tá? Menstruação, ela também sai pelo canal vaginal. Agora aquela questão do ímen, que ainda é um tabu. Prof, peraí. Menina virgem que nunca teve relação sexual. E a questão do ímen, como é que é? Para que ele serve? Realmente, existe uma película aqui, um tecidozinho carnoso, que ele tende a se romper durante o primeiro ato. Normalmente a menina vai reclamar um pouco de dor, de desconforto, né? Porque ele ainda está muito rígido. E aí até mais ou menos a segunda, a terceira relação, ela ainda pode alegar um pouquinho de desconforto, mas depois resolve. Em alguns casos mais raros, em algumas outras mulheres, ele retorna. E outras fazem até alguma cirurgia para poder reconstituir, né? Cada um, né, com seus gostos. Mas nesse caso, sabe, muita gente não entende qual é a importância de você ter um tecido como esse. Nas meninas, principalmente crianças, quando ela está crescendo, o ímen delas é praticamente fechado. Hoje você está aí me assistindo vestindo alguma roupa, eu acredito. Mas pense que no passado, humanos provavelmente viviam nus e sentavam no solo, nas rochas. Pense numa menina sentando com o canal vaginal ficando exposto, já que a genitália dela acaba se abrindo. O ímen servia como uma barreira. E aí vem uma das coisas mais lindas da biologia. Quando ela vai crescendo, se tornando adolescente, o ímen começa a aparecer alguns buracos para facilitar a saída da menstruação. E quando ela vai ficando mais adulta, ele fica mais perfurado ainda para facilitar o rompimento na hora do ato sexual. Tudo isso no canal vaginal. E subindo aqui no nosso canal e chegando aqui nessa parte inicial do útero, que a gente comentou no início da aula, é onde a gente tem um colo uterino, que é o principal local de câncer para algumas mulheres, tá? O terceiro câncer mais comum, infelizmente, não só no nosso país, mas a nível de planeta. Esse camarada aqui, justamente costuma ser vítima de um certo vírus, chamado HPV, vírus do papiloma humano, que acaba causando algumas verrugas, e também, em alguns casos, alguns atos sexuais, eles acabam machucando essa região. Na pancada, essa área aqui, eu quero que você guarde isso, é uma área de transição. E essa área, como é de transição, ela é muito sensível. Então, pancadas, inflamações, irritação, pode fazer, sim, com que isso acabe virando uma neoplasia, virando um tumor. Coisa que ninguém quer. Tá, prof, mas por que você esperou para falar de colo de útero? Meninas, aqui tem uma coisa que muitas de vocês provavelmente nunca pararam para pensar. Aqui, dentro do seu colo do útero, é muito comum você formar um mucozinho que ele fica sólido durante boa parte do mês. Poxa, é sério? Por quê, prof? Ele tapa essa região de vocês. Agora, quando você está chegando no seu dia fértil, esse muco, ele costuma ficar mais fluido. E ele começa a escorrer. Você já deve ter reparado que algum dia do mês, a sua roupa íntima ela pode ficar com alguma manchinha de alguma coisa que normalmente é incolor, não tem cheiro, então você não se preocupa muito com isso, é normal. O que é que está acontecendo? Quando você está entrando no seu período fértil, esse muco ele está dissolvendo para facilitar a passagem de possíveis espermatozoides numa relação sexual. Olha que massa. Tá, agora, se a gente for subindo, a gente chega nesse famoso órgão
tamanho pera, tá? O útero de vocês lembra muito uma pera, é mais ou menos o tamanho de uma mão fechada de uma menina. Então, agora em casa você deve estar fechando a mão e vendo, nossa, meu útero é desse tamanho. Se você for uma nanica, meu Deus, não é uma pera, é uma uva. Aquela coisa, né? Meu útero é muito pequenininho, prof. Não se preocupe, ele cresce. Mas eu já sou adulta, faz parte, seleção natural, querida. Se vocês olharem para cá, o nosso útero, ele tem esse compartimento. Eu já tive a oportunidade de ver ele por dentro. Nossa, ele é muito pequeno, ao ponto de caber basicamente uma agulha de costura. Mas em pensar que uma outra pessoa consegue ser gerada aí e fazer com que ele sofra várias transformações ao ponto de caber durante 9 meses, é fascinante. Olha para cá. Prof, quais são as partes então desse útero que eu tenho que guardar? Você tem essa parte mais espessa, chamada de miométrio, que é uma parte, mio vem de músculo, então é uma parte bem calibrosa, é a parte mais volumosa dele. É aqui, menina, que normalmente aparecem os famosos miomas, aqueles tumores benignos que a gente tende a tratar, no caso com a ginecologia, mas que não oferece nenhum risco. E aqui dentro, em roxo, eu coloquei uma outra camada, chamada de endométrio. Essa camada aqui é super importante para o processo de gestação. Por quê, prof? É aqui dentro, no endométrio, que o bebezinho ele vai grudar na hora que acontecer a fecundação. Então, sério, prof, é aí que ele fica, sim. Ele não vai ficar no miométrio, nem na testa do útero. Ele vai ficar por aqui, no endométrio, colado em alguma dessas partes. Se você continuar subindo, deixa eu vir para cá, a gente percebe que tem 2 tubas. Eu não coloquei o resto, porque deu para entender que você tem também 2 ovários. E essa tubinha, ela se comunica com essa estrutura redondinha, que parece um ovo, que é o seu ovário. Toda mulher normalmente tem 2. E é esse camarada que controla boa parte do seu ciclo menstrual, que a gente também vai estar comentando aqui na playlist. Então preste atenção, é esse ovário que vai produzir o estrógeno e a progesterona que eu comentei aqui no início da nossa aula. É ele que também vai estar ajudando a coordenar toda essa transformação no seu corpo, o controle da sua gestação, o crescimento do seu bebê futuramente. Cara, um órgão tão pequeno, mas tão importante. Agora, prof, por que você desenhou como se fossem esses biscoitinhos aqui? Meninas? Meninos também, tá? Vocês não têm, mas aprendem para ajudar. Dentro do ovário das meninas, todo mês, ela está maturando vários folículos. Folículo é tipo um biscoitinho, tá? E dentro dele está o gameta das meninas, que é o ovócito. À medida que o tempo vai passando, esse ovócito ele vai crescendo, o folículo também, e chega um momento que ele se rompe, liberando esse ovócito numa ampola conectada a essa tuba uterina. Por que eu estou fazendo questão de frisar isso? Porque quando a gente fala de fecundação, ou seja, quando o espermatozoide encontra o ovócito, esse encontro acontece na tuba. Por isso que eu coloquei para vocês aqui, ó. Fecundação acontece na tuba. Eu já vi várias questões, por exemplo, e você que deve estar se preparando para alguma prova, para estar vindo aqui essa aula, fica ligado, tá? Fecundação não é aqui dentro do útero, não. É na tuba. Agora, o que é que pode acontecer? Depois que rola a fecundação, esse embrião ele vem rolando e vem grudando aqui na chamada nidação, ou pode acontecer também esse embrião acabar ficando preso aqui na tuba. E, infelizmente, gera o que a gente chama de uma gravidez ectópica, ou seja, que é fora do útero. Prof, o que é que acontece? Nesse caso aqui, se porventura um embrião ficar preso, a menina vai ter que fazer uma cirurgia. Vai ter que remover e perder, infelizmente, toda a tuba, o bebê e o ovário. Mas são coisas que a gente vai se preparando com o tempo. E você vai aprendendo que com as mudanças do seu corpo, com os hormônios e também com todas as vivências, faz parte ganhar experiência. E se você curtiu essa aula, deixa aquele like maroto, aperta aqui no botão inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilha também com alguém que você sabe que precisa aprender e lógico, deixa algum comentário, o prof vai adorar tirar sua dúvida, um cheiro bem grande e valeu galera massa!